Eu quero que você abra a sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, Jeremias 29, verso 13. Você que gosta de escrever, de titular uma palavra, essa palavra tem um título: Encontros que Transformam. Encontros que Transformam. Jeremias 29, 13. Esse versículo aqui, Jeremias traz uma carta profética para um povo que estava exilado na Babilônia. 70 anos de exílio, 70 anos de escravidão, 70 anos aonde não podia cultuar ao seu Deus, 70 anos de uma cultura diferente. Então o profeta Jeremias traz essa palavra, essa carta profética a esses exilados. Mesmo diante de um cativeiro, Deus estava mostrando para o povo que não há distância para aqueles que o buscam, amém? Você pode repetir comigo assim, ó: Deus está perto. Pode ser mais forte ou mais alto: Deus está perto. Aqui diz no verso 13: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não há distância entre o homem e Deus quando há santidade e quando há busca. Quando eu e você decidimos buscar ao Senhor com toda a sinceridade, com toda a integridade de coração, a promessa é clara: nós iremos encontrar o Senhor. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Buscar de todo o coração, ele representa intensidade, representa rendição. Decide aqui, então, não focar mais nos deuses da Babilônia, mas buscar um só Deus, o Deus de Israel. Amém? Eu quero falar sobre 3 encontros de 3 personagens diferentes com vocês nessa noite. O primeiro encontro aqui é de Jacó. Jacó, um dos patriarcas da fé. Vamos ler muita Bíblia hoje, amém? Vamos ler muita Bíblia hoje. Gênesis capítulo 32, verso 22, vai contar a história de Jacó em Peniel. Peniel foi um lugar onde Jacó teve um encontro pessoal com Deus. Um patriarca da fé, um homem da linhagem de Abraão, nesse momento aqui de Gênesis 32, verso 22 a 30, conta assim e narra assim a história. Naquela mesma noite, mas antes dessa noite, havia passado 20 anos que Jacó tinha saído da sua casa. Depois de toda uma situação em família, que daqui a pouco nós vamos compreender ela, Jacó então foi para uma terra distante. Ali ficou junto com seu tio Labão, se apaixonou por Raquel, trabalhou por 7 anos por ela, mas na noite de núpcias apareceu Lia e deitou com Jacó. E ali então, Jacó trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel, se passou 14 anos de toda essa narrativa. Jacó então se enriqueceu naquele lugar e houve ali alguns conflitos entre o genro e o sogro. Ele então decide voltar para casa, mas lá na sua casa havia uma situação a resolver. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. E eu preciso entender cada parte desse versículo para compreender um pouco a mensagem que eu quero entregar para você hoje. Jacó aqui ficou sozinho. Muitas vezes o Senhor nos leva a um lugar e Ele nos deixa sozinho. Mas nesse momento de estar sozinho, é um momento de mudança. É um momento que o Senhor quer falar de uma forma real, de uma forma sincera e de uma forma clara ao nosso coração. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Verso 25. Vendo este que não podia lutar, vencer, Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó
se deslocou na luta com o homem. Aqui Jacó perdeu a sua postura. Aqui Jacó perdeu a sua força na perna. Perdeu o seu equilíbrio, que ele pensou que estava equilibrado. Ao momento que a coxa aqui foi deslocada, Deus está dizendo para Jacó aqui, ó, você não vai caminhar da forma que você pensa que é, da forma que você acha que é. Você vai começar a caminhar agora da forma que eu quero, da forma que eu penso e do meu propósito, amém? Momento de solidão aqui de Jacó passou por esse momento. Jacó, ele teve essa luta com esse homem, e esse homem representa Deus, era um anjo da parte de Deus. Foi toda a noite nesse vale, e ali a coxa foi deslocada. O verso 26. Verso 26, então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir, sem você não me abençoar. Nesse momento aqui, Jacó estava buscando uma bênção. Jacó teve essa luta com Deus, essa solidão, e ele estava buscando uma bênção. Olha o verso 27. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Mas eu quero agora que nós iremos voltar um pouquinho na história. Nós vamos lá agora em Gênesis 27. Vamos ler a partir do verso 1. No momento aqui, Jacó estava longe da sua casa, tentando voltar. Mas por que ele estava longe? O que aconteceu lá no passado que fez Jacó sair da sua casa? Está aqui a explicação a partir do verso 1 de Gênesis 27. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver como Esaú, chamou Esaú, seu filho mais velho, ele disse, meu filho. Esaú respondeu, aqui estou. O pai lhe disse, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pega agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim uma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Aqui havia uma bênção específica para o primogênito. Esaú era o primogênito de Jacó. Então, Esaú e era o primogênito de Isaac. É o homem correto, Isaac. Isaac estava velho. Olha, vai lá, meu filho Esaú, prepara uma caça para mim, eu vou comer, vou abençoar você, porque eu não sei o dia que meus olhos vão se fechar. Havia um direito aqui, e a bênção da primogenitura para o filho mais velho. Então o verso 5 começa a relatar o seguinte: Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho, ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse, traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para seu pai, como ele a aprecia. Você a levará a seu pai para que coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe, Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Nesse momento aqui, Rebeca montou aqui uma formação de quadrilha. Chamou seu filho Jacó e falou assim, Jacó, Jacózinho, meu filhinho querido, seu pai vai abençoar Esaú, e nós não vamos fazer nada. Vai lá, pega 2 cabritos, vou matar, vou fazer uma comida para o seu pai, e você vai se passar por Esaú para roubar a bênção dele. É isso que está acontecendo aqui, amém? Quantos estão me entendendo aqui? Amém. Verso 12. Se o meu pai me apalpar,
passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho, faça somente o que eu te digo, vá e traga os cabritos para mim. Verso 14, ele foi, pegou os cabritos e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe com as mãos a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Uma pergunta simples aqui. Isaac chegou diante um filho, a visão já não tinha mais. Perguntou: quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: eu sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou a seu filho: como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Mentira sobre mentira. Que cenário! Nós estamos aqui lendo uma narrativa de uma família patriarca da fé. Mentira sobre mentira. Nós sabemos o resultado da mentira. Bom, continuamos a leitura. 21. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, para que eu apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as do seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: você é mesmo o meu filho Esaú? Mais uma pergunta. Qual é a pergunta que o Senhor está dizendo para você agora, nesse culto? Diante de toda essa leitura desses versículos, quais são as perguntas que ecoam no teu coração agora? Se Deus perguntasse para você agora: quem é você? Qual seria a sua resposta? Se Deus perguntasse para mim agora: Rafael, quem é você? O que eu responderia? É algo para a gente pensar. O verso 24, ele traz em mim um incômodo. Diante as falas aqui dos versos anteriores, Jacó sempre respondeu ao pai: sou Esaú, sou filho primogênito. Mas chega no verso 24, diante do cenário, ele respondeu: eu sou. Aqui Jacó já estava sem sua identidade. Estava se passando por alguém, buscando uma bênção que não era sua, um direito de uma bênção do filho mais velho, que não era sua, e já estava perdendo a identidade. As mentiras que contam, elas ferem a nossa identidade. As mentiras que nós falamos, mancha a nossa identidade. Verso 25. Então disse: traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou até ele e o pai comeu. Trouxe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: vem cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você,
e nações o reverenciem. Que você seja senhor dos seus irmãos, e os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. Verso 30. E aconteceu que, depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua casa. Diante de todo um cenário de mentira, Esaú se rebelou, quis matar o seu irmão, Jacó. Rebeca então falou: olha, meu filho, é melhor você ir embora daqui. E vai para uma terra distante, vai lá, os parentes da sua mãe, que eles vão acolher você. Então nós chegamos novamente e voltamos a ler Gênesis 32, 27. Gênesis 32, 27. Aqui está a chave para um encontro, para a mudança e para um encontro que transforma. Diante de toda a mentira do passado, que Jacó tinha falado ao seu pai Isaque, se passando pelo seu irmão Esaú, diante agora a volta para casa, nesse val de Jaboque aqui em Peniel, o anjo então pergunta para Jacó: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Nesse momento de reconhecer quem ele era, houve toda uma transformação. Deus te traz aqui nessa noite, não para massagear o seu ego, mas dizer para mim e para você assim, ó, realmente, quem é você? Quem é você como marido? Quem é você como pai? Quem sou eu como pastor? Quem é você como empresário? Quem é você como filho? Diante dessa narrativa, o anjo perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. E o verso 28 vai nos dizer: então ele disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Diante de um cenário de mentira, Jacó, zombador, enganador, mentiroso, agora passa a se chamar Israel, príncipe. Um encontro que transforma. Precisamos falar a verdade para Deus. Quem nós somos? Quem nós somos? Jacó respondeu: eu sou Jacó. Para homens nós até podemos mentir. Podemos vestir uma boa roupa. Podemos vestir uma boa, viver de aparência e dizer aquilo que nós não somos. Mas para Deus não podemos mentir, Ele nos conhece. Pergunta para mim e para você é o verso 27. Como você se chama? Quem é você? O verso 29 diz, Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Jacó perguntou para o anjo. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e minha vida foi salva. Você pode dizer um amém por essa palavra? Você pode dizer um glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Encontros que transformam. O primeiro encontro é um encontro pessoal. Quem eu sou? Realmente, quem eu sou? Jacó lutava por uma bênção. Jacó queria uma bênção, mas Deus queria dar a ele uma nova identidade. Uma identidade transformada, uma identidade de servo, uma identidade de filho, um novo pensamento. Nesse momento agora da pregação, nós estamos em Peniel, amém? E Peniel é o lugar onde nós deixamos de viver as aparências e começamos a viver uma nova vida, uma nova realidade, uma nova identidade. Eu quero que você feche seus olhos e quero orar com você. Pai, eu apresento a tua igreja diante do Senhor. Nesse momento nós estamos em Peniel e nós estamos agora lutando contra o nosso homem interior, a velha natureza. Então, Espírito Santo, aonde essa palavra que sai da minha boca não chega, a tua voz chega agora na vida do meu irmão.
na vida da minha irmã. E nessa noite nós reconhecemos que nós somos sim pecadores. Somos homens e mulheres que mentem, homens e mulheres que murmuram, homens e mulheres que enganam, que vivem de aparência. Mas nessa hora nós estamos em Peniel e nós decidimos deixar aqui as aparências e viver aquilo que o Senhor tem para nós a partir de hoje. Em nome de Jesus, transforma o coração do meu irmão agora. Transforma o coração da minha irmã agora. Transforma o coração desse jovem, dessa mulher, dessa criança, Pai. Em nome de Jesus, como Jacó diante de Peniel, o anjo perguntou para ele: quem é você? Ele respondeu: eu sou Jacó, eu sou esse homem mesmo, mentiroso, enganador. Mas diante de tudo isso, o anjo falou para ele: tu não mais chamarás Jacó, tu chamarás Israel. Senhor, muda histórias nessa noite, neste lugar. Muda histórias de casamentos neste lugar. Muda histórias de ministérios, em nome de Jesus. O Senhor fala para mim e para você: eu não mudo só o teu nome, eu estou mudando a tua história nessa noite. Aleluia! O segundo grande encontro que transforma é o encontro com a palavra. O encontro com a palavra. O encontro com a palavra ela nos purifica. A palavra ela nos limpa. A palavra, ela vem como revelação ao nosso coração, como um rema ao nosso coração, e ela muda histórias. A Bíblia não é só um quadrinho de história, um livro de história. Não, ela é a palavra que nos limpa. A palavra nos limpa. E o rei Josias teve um grande encontro com a palavra. Essa história nós vamos ler também muitos versículos. Segundo a Reis 22, do 1 ao 13. Olha que história linda. Josias estava aqui aos 8 anos de idade. Pegou o trono para ser rei. Viu alguns detalhes ali e quis fazer uma reforma. Não só estrutural, mas espiritual naquele povo. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jedida, e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Detalhe aqui, Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Começa então o reparo. Começa então o reparo diante do templo. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: vá pedir ao sumo sacerdote Euquias que conte o dinheiro que foi trazido à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que esse dinheiro seja entregue aos que dirigem a obra, e que a seu encargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra da casa do Senhor, para reparar os estragos do templo, aos carpinteiros, aos consultores e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, para reparar os estragos do templo. Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Então o sumo sacerdote Euquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Euquias entregou o livro a Safã, e este o leu. Como está o templo hoje? Como está aqui dentro? Aqui era um templo físico mesmo. Houve uma reparação do templo. Se achou novamente o livro da lei. Então, verso 9. Então, o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigiam a obra e têm a seu encargo a casa do Senhor.
Depois o escrivão Safã anunciou ao rei: o sacerdote Elquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras, igreja, isso aqui é muito sério. Quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, o rei rasgou as suas roupas. Rasgar as vestes representa um desespero da alma. Olha o que ele disse aqui, ó. Ele rasgou as vestes. Rasgou as vestes, desespero. Então deu ordens a Elquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, esse povo aí que não vou ler o nome tudo, dizendo, verso 13: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo o que está escrito a nosso respeito. A palavra, ela foi entregue ao rei. A palavra, ela foi lida para o rei. O rei representa aqui uma autoridade máxima, uma liderança. E diante esse líder que recebeu a palavra, e ele falou assim, ó, grande é o furor do Senhor contra nossas vidas, porque nós estamos fazendo tudo errado. Nossos pais estão fazendo tudo errado. Precisamos voltar de novo. Precisamos mudar. Então, Josias assume o trono diante de um tempo de apostasia, diante de um tempo onde não tinha mais a palavra. O templo estava em ruínas, a lei esquecida. Ao descobrir o livro, ele percebe que o povo estava distante de Deus. Quando nós nos afastamos da palavra, nós nos afastamos de Deus. Quando nós nos afastamos da palavra, nós ficamos longe do propósito. Quando nós nos afastamos da palavra, que é viva e eficaz, nós vamos morrendo a cada dia. Ficamos longe de Deus, longe da palavra, longe do propósito. A restauração das nossas vidas, ela começa quando nós temos um encontro pessoal, como Jacó teve. Mas também quando nós temos um encontro com a sua palavra. A palavra, meus irmãos, igreja que me escuta, ela precisa voltar para o centro. As nossas reuniões, os nossos momentos, precisam novamente ter a palavra presente em todo o tempo. Uma igreja só será avivada quando ela for fundamentada na palavra. Eu posso ouvir um amém? A palavra, ela nos leva ao arrependimento. E a palavra não é uma caixinha de promessas, que você tira um papelzinho, naquela manhã, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É lindo a caixinha da promessa, mas a Bíblia é muito além do que uma caixinha de promessa. A palavra, ela precisa voltar ao centro. A palavra gera arrependimento e acende o fogo do avivamento, amém? Quero fazer mais uma oração com você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu oro nessa noite. Venha ao encontro, ó Deus, venha ao encontro da tua igreja. Venha ao encontro agora dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, nós oramos ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, venha com graça sobre a vida do teu povo. Vem com clareza da tua palavra. Vem agora trazendo discernimento, direção sobre a tua palavra. Espírito Santo, às vezes no nosso meio existem pessoas aqui que têm dificuldade em ler a palavra. Nessa noite eu oro. Abra o entendimento do meu irmão e da minha irmã agora. Que essa pessoa ela não busque mais ajuda em livros de autoajuda, em livros de psicologia, em livros de psicanálise, mas que ela busca no Senhor, busca a direção do Senhor, através da Tua palavra, Pai. A Tua palavra é viva e eficaz, e muda as nossas vidas. Então, em nome de Jesus,
que a Tua palavra seja fundamento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém por isso? Posso ouvir um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor. Terceiro e último encontro, para nós orarmos, é um encontro com Jesus. É um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus, ela muda toda a realidade. Qual foi o primeiro encontro que transforma? Um encontro pessoal, comigo mesmo. O segundo encontro, um encontro com o segundo e o terceiro e último encontro, é um encontro com Jesus. Eu quero ler a narrativa bíblica da mulher samaritana. Você conhece essa palavra, você conhece essa história. João capítulo 4, verso 1 em diante. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E lhe era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois o seu discípulo tinha ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem um balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem a razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse agora que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias.
e eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou porque o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Verso 30. Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Essa história, ela mexe comigo. Diante de um cenário que os judeus não se davam com os samaritanos, Jesus chegou ali. Jesus chega onde a região não quer chegar. Jesus rompeu todos os obstáculos geográficos, éticos, tudo para ter um encontro com aquela mulher. Aquela mulher já tinha tido vários maridos. Era uma mulher que não era muito bem vista na sociedade. Tirava água ao meio-dia para não ter nenhum encontro com ninguém. E diante de toda uma conversa, todo um diálogo, um encontro que transformou aquela mulher. E diante ela: você é quem? Será que é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço? E Jesus respondeu para ela assim: ó, essa água que você está bebendo aí, que você quer beber, você vai ter sede de novo. Mas a água que eu tenho para você, vai jorrar em você vida eterna. E essa mulher, ela ficou ali: mas o senhor não tem balde, não tem corda, e o poço é fundo. E Jesus revelou àquela mulher: vai lá e chama o seu marido. Não tem um marido? É verdade, já teve 5, e esse que está com você agora não é seu marido. E a mulher então reconhece em Jesus um profeta. Mas diante de uma palavra profética que ela recebeu, ela não guardou ela para si. Ela foi até os seus vizinhos, ela foi até a cidade e falou: ei, eu encontrei um homem, ele falou quem eu sou, venham também ver quem é esse homem. Sabe o que eu deparo? Que muita gente tem guardado palavra profética para si, tem colecionado palavra profética, tem ido atrás de profeta, tem falado, tem visto live meia-noite, 6 da manhã, 6 da tarde, meio-dia, para receber uma palavra profética, para receber uma direção, e tem colecionado palavra profética, revelação atrás de revelação. Esse culto é um culto profético para alinhamento, um encontro pessoal. Quem você é? Jacó passou por isso. Um encontro com a palavra. Será que a palavra realmente está sendo o centro da minha vida? E essa mulher teve um encontro com o profeta. Ela recebeu essa palavra e ela se alegrou. E ela foi para onde? Para a sua cidade. Uhul! Eu encontrei um homem que falou quem eu sou. Uhul! Eu encontrei uma água. E a Bíblia fala que ela deixou o seu cântaro. Ela não se preocupou mais com a água, que ela estava com sede, porque algo já tinha entrado dentro dela e mudado a vida dela, mudado a realidade dela. E Deus trouxe você, me trouxe aqui nessa noite para isso, para mudar realidades, encontros que transformam. E nós vamos continuar lendo só mais um pouquinho, estou encerrando. Verso 39 em diante agora. João 4, 39 ao 42. Jesus quebra as barreiras da etnia, do gênero, da moralidade. E aquele poço, ao meio-dia, se tornou um local de um encontro profético. De uma mulher que estava com sede física, sede de água, mas foi mudada e transformada e saiu para uma missão espiritual. Olha aqui o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali por mais 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus.
E dizia uma mulher: agora não é mais por causa de você, do que você falou, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia! Ei, chegou o tempo de você realmente se encontrar com Jesus, e não encontrar mais com Jesus que encontrou com seu amigo. Quantos me entenderam aqui? Aí alguém fala assim, ó: fulano, eu fui na igreja e eu tive um encontro com Jesus lá. Ele fala: uau. Aí vocês falam assim, ó: eu hoje quero ter um encontro com esse Jesus. Essa mulher, ela teve a vida mudada, ela recebeu a palavra profética. Eu já encerro para orar com você. Mas ela não guardou, ela não colecionou mais uma palavra. Ela mudou, ela foi também levar essa palavra ao seu povo. Saia daqui hoje com gosto amargo na boca. Saia daqui hoje com um gosto amargo na boca. Sabe por quê? O que nós estamos fazendo com a palavra que estamos recebendo? Será que estamos guardando só para nós? Colecionando palavras? O tempo todo, colecionadores de palavras proféticas. Saia daqui hoje com algo que mexe em você, como mexeu com aquela mulher. E ela foi e contou tudo que tinha acontecido com ela. E aquele povo foi até Jesus. Jesus ficou ali por mais 2 dias. E todo aquele povo foi salvo. Seja um agente profético aonde passar. Eu estou orando já, estou ministrando sobre você. Alguém para receber aqui? Fica as suas mãos levantadas aqui. Diante, ó Deus, desse encontro que nós estamos tendo com o Senhor, gera em nós, ó Deus, gera em nós, ó Pai, gera em nós uma inquietação, que nós não sejamos mais colecionadores de palavras proféticas, de buscar revelação atrás de revelação, mas que possamos ter um encontro com o Senhor, como Jacó teve em Peniel, como Josias fez uma reforma do templo e trouxe a palavra de volta, e assim como essa mulher, ó Pai, teve esse encontro com Jesus, e a vida dela foi transformada, assim seja na vida dos meus irmãos nessa noite, na vida das minhas irmãs nessa noite, para a glória de Deus. Você pode dizer um amém, você pode dizer um glória a Deus por isso. Se coloca de pé. Eu quero orar com você, quero abençoar a tua vida. Aleluia. Jesus vai ao encontro, Jesus vai além da onde a religião pode chegar. Jesus nele não só perdoa pecados, mas também ativa propósitos e nos dá uma voz profética. Será que tem alguém aqui com voz profética aqui, a partir de hoje, nesse lugar? Jacó foi marcado, Josias foi quebrantado, mulher foi restaurada. Encontros que transformam. Hoje os céus se inclinam sobre este lugar para mudar destinos. Quero que você feche os seus olhos, que você fale com o Senhor agora. Essa palavra foi ao teu coração. Abre o teu coração nessa noite para ter esse encontro contigo mesmo. Peniel, para ter um encontro com a palavra e para ter esse encontro com o Senhor e Salvador Jesus. Enquanto cantamos juntos, fale com o Senhor.